Olá, eu sou Luana Furtado e hoje eu queria compartilhar com vocês a história de uma pessoa que teve a sua casa afetada pela enchente e ela está pensando como será retornar para casa. Então eu vou ler essa história para vocês. Uma pessoa teve sua residência afetada pelas enchentes e está pensando como será retornar para casa. Ver a água em torno da sua casa não é como ver os danos que a água causou nas suas coisas. Então ela, preocupada com a reação que o seu cérebro e o seu coração podem ter ao chegar em casa, essa pessoa decide: eu preciso conversar com eles. Ela vai para um lugar tranquilo e ela fecha os olhos e chama o cérebro e o coração e diz assim: posso ter uma palavrinha com vocês dois? Os dois sentam na frente dela como duas crianças e ela começa dizendo: vocês sabem que estamos fora de casa porque a água invadiu a nossa residência. O cérebro firmemente diz: sim, eu sei. A água invadiu a nossa casa. Nós perdemos tudo. Calmamente a pessoa olha para o cérebro. Sim, a água passou pela nossa casa. E agora ela foi. Nós precisamos voltar lá. O coração pergunta triste: por que a água invadiu a nossa casa? Ela não invadiu a casa de todo mundo. A pessoa explica: o que aconteceu não tem a ver com a nossa casa, mas tem a ver com o local onde a nossa casa está. A terra é um ser vivo e, como nós, quando ela tem algum machucado, algum problema, ela passa água nesse local para limpar. E é assim que ela cura as coisas. E o coração pergunta: mas qual o problema que está acontecendo no local onde tem a nossa casa? A pessoa responde: eu vou ser sincera, eu não sei. Às vezes nós não sabemos exatamente por que a água está limpando determinado lugar. E é por isso que a gente é pego de surpresa. O cérebro, impaciente com aquela conversa, pergunta: olha, eu quero saber se a gente vai poder ter tudo que nós temos de volta. E a pessoa diz: é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. A gente vai voltar para casa e tudo que a gente conhece vai estar diferente. A parede não vai estar da mesma cor, os móveis não vão estar no mesmo lugar, as coisas que tinham a sua funcionalidade não terão mais. Provavelmente a gente vai ter que se desfazer de tudo. E daí eu quero ter uma conversa franca com vocês. Vocês não acham que a gente tinha muita coisa? E o coração diz emocionado: sim, nós tínhamos muita coisa, né? Coisas que estão com a gente desde que nós éramos criança. E o cérebro: eu estou muito mais preocupado com as coisas que a gente acabou de comprar. E a pessoa pergunta para eles: vocês sabem a origem dos bens materiais? Vocês sabem por que o ser humano começou a criar bens materiais, coisas? Por que a gente trabalha todo dia para adquirir uma coisa? Vocês já se perguntaram para que serve um bem material? O que ele está resolvendo? O cérebro olha para o coração, olha bem arrogante para a pessoa e diz: não é óbvio? E a pessoa calmamente questiona o cérebro: óbvio? Se eu te contar que foram vocês dois, trabalhando juntos, que criaram todas as coisas que temos na Terra, e que bens materiais são coisas criadas por você, cérebro, para resolver problemas internos identificados por você, coração. Você sabe do que eu estou falando, cérebro? O cérebro olha para a pessoa com uma cara como quem diz: continue. Enquanto o coração, surpreso, pensa: eu construí todas as coisas? Eu devo ser bom mesmo. A pessoa diz: eu vou contar para vocês a história de uma comunidade que teve 3 grandes inventores. Essa comunidade ficava no meio de uma floresta. O inventor número 1 gostava muito de altura. Um dia ele olhou para uma árvore e percebeu que ela era a mais alta daquela cidade. E seu coração começou a provocar um desconforto para ele. Era um sentimento estranho, mas toda vez que ele passava naquela árvore, o coração produzia aquele sentimento estranho. Um dia ele se aproximou da árvore, tocou na árvore, olhou para cima. E quando ele olhou para cima,
o cérebro conseguiu entender o que o coração estava dizendo. Eu quero saber o que tem no topo dessa árvore. O cérebro conseguiu identificar com clareza o problema interno. Não consigo ver o que tem no topo dessa árvore. Bom, quando o cérebro identifica um problema, ele é o melhor inventor de soluções que existem no planeta Terra, pelo menos na minha opinião. O cérebro prontamente pegou, tá tudo bem, coração, você quer subir lá no topo da árvore? A gente faz isso agora. A primeira ação dele, vamos tentar escalar com as mãos. Ele tentou, muito alta, ele não conseguiu. Ele olhou para os lados, viu um cipó, pegou o cipó, não conseguiu. Quando o cérebro identifica um problema, ele é meio incontrolável. Então ele começou a olhar para todo o ambiente externo e concluiu: não existe nada que me levaria até o topo daquela árvore. E agora o cérebro percebeu que ele tem dois problemas. Um interno, que é o coração dizendo para ele: eu quero saber o que tem no topo daquela árvore. E um externo: não existe instrumento nenhum que me leve até o topo daquela árvore. Com essa clareza dos dois problemas a serem resolvidos, bom, daí o cérebro é capaz de qualquer coisa, né? Aquele inventor criou um bem material chamado escada. Quando ele finalizou aquela invenção, esse instrumento capaz de levar ele do chão até o topo daquela escada, até o topo daquela árvore, ele resolveu o problema externo. Quando ele sentou lá em cima do topo da árvore e aquele desconforto passou, e ele viu aquela vista, e ele se sentiu pleno, ele resolveu o problema interno. Bom, o mesmo processo aconteceu com os outros dois inventores. O inventor número 2 gostava muito de velocidade, era uma pessoa muito rápida, e ele queria descer a montanha mais alta da maneira mais rápida, e ele criou um carrinho de lomba. O inventor número 3, ele era uma pessoa que tinha muita curiosidade sobre o mar. E o que desconfortava ele era ver aquele vasto mar e não poder ir até lá ao fundo. Ele criou o barco. E depois dessas invenções criadas, cada inventor concluiu que plenitude era ter aquele bem que era capaz de resolver o problema interno deles. E dentro daquela comunidade, eles entraram num acordo que felicidade era ter aqueles 3 bens: uma escada, um carrinho de lomba e um barco. Então eles criaram uma escola que ensinavam todas as crianças como adquirir esses 3 bens. Ou seja, as pessoas daquela comunidade aprendiam a resolver um problema externo sem identificar nenhum problema interno. Ao ser educada daquela forma, as pessoas começaram a ficar desalinhadas, sem conseguir identificar nenhum sentimento, acreditando que o mais importante da vida é ter o bem listado. E depois de muitos anos e gerações, ninguém mais nem sabia qual é o objetivo real de ter um bem material. Apenas faziam de tudo para tê-los, tornando a vida uma experiência muito chata, inclusive perigosa. Algumas pessoas passaram a vida inteira procurando o número certo de madeira para construir a escada e morreram sem conseguir. Outras, depois de muitos anos fazendo um barco, quando finalmente conseguiram velejar, entraram em pânico, porque não gostavam de água. E muitos, depois de ter feito o melhor carrinho de lomba, ficavam descendo a montanha todos os dias numa rotina, sem sentir absolutamente nada, porque aquela montanha, aquela velocidade, não significava nada para eles. Infelizmente, coração e cérebro, o mesmo aconteceu com a nossa comunidade. Mas como antes de nós, o número de inventores é muito maior do que 3, a nossa lista de coisas a ter é gigante. E por isso, nós tínhamos muita coisa na nossa casa. Se nós formos honestos, talvez muitas coisas que estavam na nossa residência não resolviam nenhum dos nossos problemas internos. Como nós seremos obrigados a recomeçar do zero, eu vim aqui hoje porque eu queria convidar vocês a identificar os bens materiais que resolvem os nossos problemas internos.
Para isso, nós precisamos trabalhar juntos e seguir uma ordem. Primeiro o coração, depois o coração e o cérebro, e depois o cérebro. A pessoa olhou para o cérebro. Eu preciso que você dê espaço ao coração. Nós vamos deixar o coração livre para entrar em cada cômodo da nossa casa e identificar quais as coisas que não estão mais lá ou que perderam a sua função, que geram desconforto para ele. Olhou para o coração e disse: nós precisamos que você seja presente, honesto e preciso. Que você faça uma lista de coisas que nós perdemos na ordem daquilo que mais te desconforta para aquilo que menos te desconforta. O coração inocentemente perguntou: eu posso querer o meu relógio? O cérebro impaciente: mas é óbvio que não. Você não tem uma geladeira, você não tem uma cama, você não tem um fogão, você está pensando em ter um relógio. O coração inibido. E a pessoa olha para o coração e diz com toda a calma: sim, coração, você pode querer o seu relógio. Você pode querer um esmalte. Você pode querer a camiseta do seu time de futebol. Você pode querer uma TV. O que nós precisamos saber com clareza é a lista de bens materiais que te deixarão confortável. Não importa o que tem nessa lista. O importante é o conforto que ela trará para você. Você entendeu? O cérebro surpreso. E a pessoa olha para o cérebro e pega nas duas mãos dele e diz: eu sei que você está ansioso para resolver as coisas. E eu sei que você quer ver todas as coisas de volta no seu lugar. Mas isso tranquiliza só você. O coração perdeu muito mais coisas do que bens materiais. E para ele, somente retornar as coisas para o lugar não resolve o problema dele. E eu preciso, cérebro, que você entenda. Um coração confortável gera um ambiente perfeito para que você, cérebro, seja capaz de resolver tudo que você quer resolver. Ou seja, você trabalha com muito mais clareza e eficiência quando o coração estiver bem. Então agora a prioridade é dele. Você entendeu? O cérebro abaixa a cabeça e concorda e diz: eu vou fazer o meu melhor para dar espaço ao coração. Então a pessoa olha para o coração e para o cérebro e diz: nós temos um acordo? O cérebro concorda. E ela olha para o coração e ele não diz nada. Então ela pega as duas mãos do coração e pergunta: tá tudo bem para você fazer essa lista para nós? E o coração diz emocionado: eu posso colocar na lista aquelas coisas que nós não podemos comprar? Como as cartas que eu recebi, as fotos que eu perdi? E a pessoa diz: você pode e você deve. Depois que nós tivermos essa lista de coisas materiais que nós precisamos comprar para resolver os nossos problemas internos, nós três voltaremos aqui e nós teremos uma conversa sobre essas coisas que a gente não pode comprar. Tá tudo bem para você? E o coração olha e diz: tudo bem. A pessoa pega na mão do coração e do cérebro e fala para eles: eu não prometo a vocês que essa jornada será fácil. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que nos espera na nossa casa. Eu nunca passei por isso. Mas eu prometo para vocês que nós poderemos ter tudo que queremos de volta se nós conseguirmos identificar com clareza que nós não queremos tudo. Eu amo vocês. É um momento muito único, acho que para quem está voltando para sua casa. Tentem falar com o coração e com o cérebro como se eles fossem realmente crianças. Eles são assim. E eles precisam dessa atenção.
E se vocês não colocarem eles no mesmo lugar, eles vão trabalhar de maneira desalinhada. E essa situação já é complexa, né? Então, se isso não estiver alinhado, pode ser muito mais complicado. Então, sejam gentis, pacientes e falem com os dois.